Você já teve a sensação de que o banco está sempre ganhando mais do que você, mesmo sendo você a pessoa que trabalha, pega transporte lotado, enfrenta pressão no emprego e se vira para pagar boleto? É como se existisse um sistema invisível que faz o dinheiro que você ganha com esforço virar lucro para alguém que você nem conhece, sentado em uma cadeira confortável olhando números na tela. No Brasil de 2026, essa sensação não é exagero, ela tem base na realidade. Juros altos, crédito caro, endividamento recorde das famílias, inadimplência subindo. Por trás de cada número que aparece no noticiário, existe um pedaço da sua história financeira. E hoje, no Psique e Dinheiro, a gente vai conectar esses pontos. O cenário de juros no Brasil, o seu cartão, o seu empréstimo, o seu limite de cheque especial e, principalmente, o impacto disso na sua mente. Bem-vindo a mais um episódio de Psique e Dinheiro. Aqui a gente une psicologia e finanças para entender não só o que está acontecendo com o dinheiro do brasileiro, mas por que tantos vivem permanentemente no vermelho, mesmo trabalhando cada vez mais. Vamos começar pelo contexto. Em 2026, o Brasil ainda convive com juros básicos muito elevados para um país que precisa crescer. A taxa de juros que você ouve no noticiário não é só um número distante, ela é a base sobre a qual se constrói o preço de todo tipo de crédito: financiamento, empréstimo pessoal, cheque especial, rotativo do cartão. Quando essa taxa está alta, todo o resto se torna mais caro, e quem paga essa conta não é o banqueiro, é o trabalhador endividado. Ao mesmo tempo, temos um quadro em que a maior parte das famílias brasileiras está endividada e uma parcela significativa está inadimplente, ou seja, atrasando contas, renegociando, empurrando com a barriga. Isso cria um ambiente perfeito para o que os bancos mais adoram: juros sobre juros. O lucro não vem só do serviço, vem do tempo. Quanto mais tempo você demora para pagar, mais caro fica. Mas se isso está tão claro assim, por que tanta gente continua caindo nas mesmas armadilhas de crédito ano após ano? Aqui entra a parte que raramente é explicada: a psicologia da dívida. Estar devendo não é só uma situação financeira, é um estado mental. Quando você está endividado, uma parte da sua energia mental fica permanentemente sequestrada pela preocupação. Você não pensa mais em construir, pensa em sobreviver ao mês. Existe um conceito na psicologia chamado carga mental. É como se existisse um espaço limitado na sua cabeça para processamento de problemas. A dívida crônica ocupa uma parte desse espaço o tempo todo. Isso rouba sua capacidade de planejamento, de tomada de decisão racional e até de enxergar oportunidades. Não é só que o banco ganha juros, é que a dívida rouba de você a capacidade de pensar com clareza sobre o próprio dinheiro. Por isso, muitas pessoas fazem uma coisa que, vista de fora, parece absurda, mas por dentro faz todo sentido emocional. Pegam um empréstimo caro para pagar outras dívidas, respiram por alguns dias, sentem um alívio momentâneo e depois, sem perceber, voltam a usar o cartão ou o cheque especial e criam uma bola de neve ainda maior. Não é burrice, é um cérebro tentando aliviar dor imediata em um ambiente de pressão constante. Outro ponto importante é a forma como o crédito é apresentado. Propaganda de banco raramente mostra a palavra dívida, mostra limite aprovado, crédito disponível, dinheiro rápido na conta. Isso engatilha uma sensação de poder, de alívio, de oportunidade. Psicológica e inconscientemente, muitas pessoas não percebem que aquele limite não é parte da renda, é um produto caro sendo oferecido, um produto que se alimenta da sua pressa e da sua falta de alternativa aparente. Some a isso o contexto brasileiro de 2026, custo de vida alto, salário que não acompanha, instabilidade no emprego. Para muita gente, o crédito não é luxo, é sobrevivência. O problema é quando o que começou como sobrevivência vira padrão. A pessoa vai se acostumando a fechar o mês usando o cartão, usando o cheque especial, usando o empréstimo. A dívida deixa de ser exceção e vira regra. E quando você normaliza viver devendo, o sistema financeiro só agradece.
Do ponto de vista macroeconômico, juros altos são justificados como forma de controlar a inflação e equilibrar as contas públicas. Do ponto de vista micro, da vida de quem pega ônibus, faz marmita e conta moeda, juros altos significam outra coisa. Significam trabalhar hoje para pagar o ontem. Em vez do seu esforço construir o seu futuro, ele é direcionado para cobrir decisões passadas, muitas vezes tomadas sob pressão ou desinformação. Isso tem um efeito devastador na sua relação com o próprio trabalho. Quando você sente que trabalha apenas para pagar dívidas, o sentido do esforço se perde, a motivação cai, a vontade de se organizar diminui, e aí, mais uma vez, entram comportamentos de fuga. Compras por impulso, pequenos prazeres caros, eu mereço usado como justificativa para aumentar a conta, porque lá no fundo você sente que, já que não vai vencer o sistema mesmo, é melhor tentar aliviar a dor no curto prazo. Mas apesar de tudo isso, existe uma parte da equação que está sob o seu controle, e é nela que vale a pena focar. Não dá para controlar a taxa de juros básica do país. Não dá para controlar a política de crédito dos bancos. Não dá para controlar a inflação sozinho. Mas dá para controlar a posição em que você se coloca nesse jogo, como vítima permanente dos juros ou como alguém que pouco a pouco começa a atravessar o balcão. Na prática, isso significa algumas coisas. A primeira é encarar de frente o tamanho da sua dívida. Muita gente evita somar tudo porque tem medo do número. Só que enquanto você não sabe o tamanho do monstro, ele cresce no escuro. Colocar tudo no papel, ver quanto você deve, para quem, a que taxa de juros, é doloroso, mas é o começo da virada. A segunda é priorizar a saída das dívidas mais caras, mesmo que isso signifique abrir mão de conforto temporário. Juros de cartão de crédito e cheque especial, em geral, são os mais agressivos. Cada real que você tira desses juros é um real que deixa de trabalhar contra você. Renegociar, trocar dívida cara por uma mais barata, cortar gastos provisoriamente para acelerar esse processo não é castigo, é estratégia de sobrevivência e libertação. A terceira é mudar a forma como você enxerga crédito. Em vez de ver limite aprovado como extensão de renda, passar a ver como o que ele realmente é, um produto que faz o lucro do banco. Você pode até usar em situações específicas, mas sempre sabendo que está lidando com algo que tem um custo muito alto. Essa mudança de mentalidade, aos poucos, cria um filtro na sua cabeça. Antes de usar, você pensa duas vezes. E a quarta, talvez a mais transformadora, é começar a construir, mesmo que seja pouco. Quando você começa a guardar dinheiro, investir, ainda que em valores pequenos, você passa a experimentar o outro lado dos juros, o lado em que eles trabalham a seu favor. Isso altera não só a sua conta bancária, mas a sua identidade. Você deixa de ser apenas o devedor crônico e começa a se ver como alguém que constrói patrimônio, por menor que seja no início. O Brasil, em 2026, é um país onde o sistema financeiro é complexo, os juros são altos e o custo de errar é grande. Mas é um país em que, com informação e intenção, é possível mudar de posição nesse tabuleiro. Não é rápido, não é fácil, não é mágico, mas é possível. Se você sente que o banco tem ganhado mais com o seu trabalho do que você mesmo, esse incômodo é um sinal. Sinal de que tem algo em você que ainda não se conformou em viver eternamente no vermelho. E é esse pedaço que vale ouro. Ele é o ponto de partida para organizar, renegociar, aprender, investir e construir um caminho diferente. Se este episódio falou com a sua realidade, não trate isso como só mais um vídeo. Usa essa energia para dar um passo concreto hoje, por menor que pareça. Um ajuste no cartão, uma anotação de dívida, um começo de reserva, uma decisão de estudar mais sobre dinheiro. Se este vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, compartilhe com alguém que vive dizendo "eu trabalho só para pagar banco" e se inscreva no canal Psique e Dinheiro. Aqui a gente vai continuar mostrando não só como o sistema funciona, mas como a sua mente pode jogar a seu favor dentro dele.